Bem-vindo ao canal. Você se lembra da Witchblade, a heroína lá da década de 1990 e que teve histórias muito boas? Pois é, parece que essa é mais uma personagem que caiu em mãos erradas. Eu já tinha avisado sobre isso em vídeos anteriores e infelizmente parece que aconteceu mesmo. A série da Witchblade sofreu um reboot pela Image Comics e nesse vídeo eu trago a resenha da segunda e da terceira edições. O link para a resenha do primeiro número está aí na descrição. Assista para entender melhor a história. Tanto a Witchblade número 2 quanto a número 3 foram escritas pela roteirista Marguerite Bennett e desenhadas por Giuseppe Caffaro. Foram lançadas em agosto e setembro deste ano nos Estados Unidos e até o momento não tenho notícias se esse título vai ser lançado por aqui. A Witchblade número 2 apresenta a Sara Pezzini se adaptando à Witchblade e aos seus novos poderes. E a terceira edição parece uma interminável narração em que quase nada acontece. Mas, antes de continuar, se já é inscrito aqui no canal, agradeço mais essa visita. E se ainda não é, aproveite e se inscreva agora, já que você não estaria assistindo esse vídeo se não gostasse desse conteúdo. E agora, vamos saber o que vem acontecendo com a Witchblade no seu novo título. A Witchblade número 2 foi publicada pela Image Comics em 21 de agosto de 2024 e aqui a Sara Pezzini procura controlar o medalhão que trouxe a Witchblade à vida, mas ela não sabe que suas transformações estão sendo observadas. Ok, lá vamos nós. A roteirista Marguerite Bennett entregou uma razoável primeira edição e assim descobrimos como a Sara Pezzini passou a usar a Witchblade e isso tudo foi feito de uma maneira aceitável. A Witchblade número 2 encontra um atalho, já que se supõe que o leitor a conhece. Dessa vez o roteiro apresenta a Sara descobrindo seus poderes e como usar a Witchblade. Mas tudo isso é feito sem ação, apenas através de diálogos e de caixas de texto com o narrador. No final da edição número 1, Sara tentava se infiltrar numa quadrilha de criminosos quando um artefato vindo diretamente da Europa acaba atingindo ela mesma. Esse artefato era a Witchblade, que liberta um incrível poder, o que leva ao massacre de toda a gangue de criminosos. Nessa segunda edição, encontramos a Sara numa cela. Todas as testemunhas foram ouvidas e Sara foi suspensa por 2 semanas, já que a sua presença no local junto da gangue era, digamos, extraoficial. A roteirista Marguerite apresenta assim um forte e sólido início, mostrando que as ações de Sara têm consequências. Assim, a Sara pode se adaptar à sua nova situação sem se preocupar com os rigores da lei. O que vem a seguir é uma série de montagens e de tirinhas mostrando a Sara sentindo o vento, se molhando na chuva e comendo grandes quantidades de comida. Ao mesmo tempo, ela é constantemente vigiada pelo grupo chamado Iron Spire, que conspiram não só para trazer a Sara sob seu controle, mas como a Witchblade também. E essa série de montagens e de tirinhas é o que essa edição apresenta. Em termos de ação, roteiro e de história, mais nada é apresentado e mais nada acontece. Tudo o que a roteirista Marguerite faz é meter o leitor dentro da cabeça de Sara e apresentar os sentimentos dela, e ainda por cima, particularmente do ponto de vista de uma mulher. Essa edição conclui com a visita de um rosto familiar e a percepção de que Sara e o amuleto, a Witchblade, não entram em acordo sobre quem é que manda entre elas. No final das contas, essa é uma edição aceitável no sentido de saber como se sente uma hospedeira da Witchblade. Dito isso, o roteiro não existe e o ritmo da história é muito lento. E para piorar, a Sara não questiona nada, desde onde vem o amuleto, o que é esse amuleto e por que ela foi a escolhida. Resumindo, há um hiperfoco nos sentimentos da personagem e tudo mais não existe. Quanto à arte de Giuseppe Caffaro, ela é bem razoável. As cenas são visualmente interessantes e mantêm os olhos do leitor atentos e engajados. Para ser justo, tem 2 cenas de ação que permitem ao desenhista ser criativo. Então, a experiência visual é positiva. E para os leitores que imaginam onde essa nova série se encaixa na longa cronologia da Witchblade, considere isso tudo
um total reboot e tudo está começando do marco inicial. Sarah recebe o amuleto na primeira edição e tudo mais que você poderia achar familiar como paisagens, locais e personagens secundários não estão presentes. A Witchblade número 3 foi lançada pela Image Comics em 18 de setembro de 2024 e encontramos a Sarah Pezzini mantendo a sua fachada como policial com o objetivo de trazer os criminosos responsáveis pela morte do pai dela para a justiça. E é isso aí. Infelizmente, uma das personagens mais legais criadas na década de 1990 traz agora nessa edição número 3 uma história que não passa de uma bela de uma porcaria. Não está claro o que a roteirista Marguerite Bennett pretende ao seguir a fraca edição número 2 dessa série com essa edição número 3. Ainda pior, mas é o que temos aqui. E se você acha que a Sarah vai colocar em uso seus novos poderes, não é o que acontece. O que temos aqui é uma conversa bem arrastada. Como vimos na edição número 2, a Sarah escolheu deixar o amuleto amplificar seus sentidos para explorar o que ela podia fazer. E mais importante, especialmente como ela se sentia. A edição terminou com um assassino aparecendo em seu apartamento e ele queria vingança devido ao fim de toda a sua gangue, provocada pela Witchblade na edição número 1. A edição número 3 começa com a Sarah limpando toda a sujeira provocada pela dilaceração do corpo desse criminoso, provocado pela Witchblade. O que ela acha estranho é que nem todos os órgãos e vísceras parecem normais. E assim, a roteirista Marguerite apresenta um pouco de mistério nas primeiras páginas para despertar a curiosidade do leitor. Por que o criminoso tinha órgãos pretos e ainda se movem? Por que eles cheiram como petróleo? Em que situação estranha a Sarah se meteu? O que se segue é uma montagem de cenas e uma narração ainda mais lenta, e Sarah vai descobrindo que seu corpo se modificou, ficando maior e mais forte, e ela considera que todas as coisas que ela precisou superar na vida aconteceram apenas porque ela existe como uma mulher, e ela mantém seus instintos alertas enquanto ela interage com os policiais sujos em seu trabalho diário. Essa sequência de tirinhas termina com Sarah convidando Mike e Nicole para o apartamento dela, para descobrir a origem da Witchblade. O que foi dito anteriormente descreve essa edição, mas não descreve o tempo tedioso usado para ler essa história tão arrastada. Os pensamentos de Sarah formam um quebra-cabeças que evoluem para, veja só, que surpresa, propaganda feminista. É isso aí, a Witchblade agora é uma feminista. Se a roteirista, de alguma maneira, queria capturar a experiência feminina, ela errou feio o alvo e trouxe para o leitor feminismo, em vez de feminilidade. A edição termina com Sarah visitando a mulher que ela havia resgatado dos traficantes, e aqui ela acaba sendo atacada por um homem com uma faca. No final das contas, a Witchblade número 3 foi bem econômica em ação e em história, mas gastou muito em palavras e em narração sem foco. E uma maneira de provar essa falta de engajamento do leitor é quando olhamos quantas páginas faltam para acabar a edição que lemos, e assim sabemos se estamos engajados ou não com aquela história. E garanto que eu conferi muitas vezes para ver se essa edição acabava de uma vez. Essa edição foi realmente chata de ler. A única razão para Witchblade número 3 não ser uma total perda de tempo é a arte engajante de Giuseppe Cáfaro. O desenhista usa cada espaço em cada página para preencher com quadros variados e diferentes perspectivas dos personagens para criar um visual tão interessante quanto possível. Ao contrário da roteirista, o desenhista aqui merece elogios. Não acho a melhor arte do mundo, mas esse título, pelo menos, é visualmente agradável. Eu não sei se essa nova série da Witchblade vai ser lançada por aqui. Eu acho muito difícil, e mesmo a série não sendo boa, sabemos que a falta de visão das editoras nacionais em relação ao mercado de quadrinhos americanos é conhecida. Apenas publicam quadrinhos da Marvel e da DC, mesmo havendo bons títulos em editoras independentes. Não é o caso desse título da Witchblade, que é bem ruim, mas caso venha a ser lançado no mercado nacional, e se você conhece a personagem,
saiba que esse título é um completo reboot da ótima série original. Apenas os personagens são os mesmos, mas até as suas personalidades estão diferentes. Tudo aqui é voltado para as supostas novas audiências. Portanto, você, infelizmente, vai encontrar feminismo e conteúdo woke nas páginas desse relançamento da Witchblade. Agora vamos para as considerações finais e para as notas. A Witchblade número 2 é uma adequada construção da personagem e mostra como a Sarah está se adaptando aos seus novos poderes, com sentidos ampliados. Contudo, o foco da roteirista se encontra nos sentimentos da Sarah, e tudo mais, como desenvolver a história, fica de lado. Essa edição dá um passo para trás em relação à primeira edição, e eu vou deixar uma nota 5. Para Witchblade número 3, eu deixo uma nota 4. É uma paródia de história em quadrinhos de super-herói e bombardeia o leitor com páginas e mais páginas de uma narrativa interminável que fala muito e diz nada. Eu já havia alertado, antes do lançamento dessa série, em um vídeo de notícias, sobre a roteirista Marguerite Bennett, e demorou apenas 3 edições para que essa roteirista mostrasse toda a falta de ritmo e de ação e de foco num roteiro que não apresenta história nenhuma, mas você encontra mais feminismo, mais uma vez, nas páginas de uma personagem de ficção e de fantasia. Infelizmente, mais uma personagem tão legal que caiu nas garras dos wokes. Então era isso, esse relançamento da Witchblade, dessa vez, não deu muito certo não. Diz aí a tua opinião nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.